Bom, conforme combinamos no vídeo anterior, hoje vamos continuar a gravação do texto do livro do Antônio Flávio, e da Vera Maria Candal, ou seja, eles são os organizadores. Vamos continuar a leitura do texto Reflexões sobre o Currículo e Identidade, Implicações para a Prática Pedagógica, do livro Multiculturalismo, que tem como organizadores os professores Antônio Flávio Moreira, o professor Antônio Flávio Moreira e a professora Vera Maria Candal. Reflexões sobre currículo e identidade, implicações para a prática pedagógica. Hoje nós paramos aqui, apresentando e fundamentando uma pesquisa realizada em aulas de leitura em uma escola pública, Câmara 2005. Realizou uma pesquisa de campo no segundo semestre de 2004 em uma turma de quarto ano do ensino fundamental, de uma escola pública situada no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Em 2004 ainda se falava quarta série do ensino fundamental. Hoje nós não temos mais séries, então é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Câmara 2005 realizou uma pesquisa de campo no segundo semestre de 2004 em uma turma de quarta série do ensino fundamental de uma escola pública situada no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A preocupação central que norteou as ações e os estudos foi compreender em que medida as aulas de sala de leitura poderiam contribuir para a construção ou reconstrução das visões de raça, gênero e sexualidade dos alunos e alunas. A turma foi escolhida por reunir os alunos de maior faixa etária na escola. Essa característica facilitou a discussão das temáticas tratadas. Parte dos alunos e alunas apresentava distorção, idade, de modo que no grupo as idades variavam de 9 a 13 anos. Ao contrário que geralmente ocorre nas escolas públicas brasileiras, a turma era pequena, formada por apenas 23 alunos, 10 meninas e 13 meninos. A instituição escolar funciona em 3 turnos e atende a um total de 21 turmas. Foram realizados ao todo 12 encontros com duração de aproximadamente 60 minutos cada. A primeira aula consistiu em uma introdução à temática da pluralidade cultural, na qual se fez com os alunos um breve exercício para enxergar o arco-íris de diferenças em nossa sociedade. Nos encontros seguintes, o foco foi a raça negra, seguindo-se as questões de gênero e sexualidade. O desenvolvimento das aulas foi ajudado por uma professora colaboradora, Ana, dinamizadora de leitura na época. Tendo em vista que a concepção de identidade adotada no estudo foi a mesma já apresentada nesse texto. Cabe tecer apenas considerações a respeito de discurso e letramento, categorias centrais à investigação realizada. As identidades são construídas cotidianamente por meio das práticas dos discursos em que os sujeitos estão envolvidos. Nesse sentido, não há identidade fora do meio social, segundo Sercolucci, 2001. O discurso é uma prática não apenas de representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado. Página 91. Por meio do discurso, os sujeitos agem no mundo, posicionam-se, são posicionados e, nesse processo, formam as visões que têm acerca dos objetos, dos acontecimentos, de si mesmo e dos outros sujeitos. Os significados, constituídos na interação com o outro, pelo discurso,
interferem no modo como cada um age, pensa e é. Aquilo que os sujeitos dizem aos outros e aquilo que lhes dizem tem papel central em sua formação. Como afirma Moita Lopes, 2002, um traço de natureza social do discurso é o fato de que, ao mesmo tempo em que levamos em consideração a alteridade quando nos engajamos no discurso, também podemos alterar o outro, e o outro pode nos modificar. Página 94. Daí ser possível afirmar que as identidades são socioconstruídas por meio de práticas discursivas. Entre as inúmeras práticas discursivas com as quais entramos em contato, destacam-se as práticas de letramento, de leitura e discussão de textos, compreendido em sua dimensão social. Soares, 2004. O letramento deve ser visto como um conjunto de práticas discursivas que se realizam por meio do diálogo entre autor-leitor e entre diferentes leitores, como uma das principais atividades nas quais os sujeitos constroem os outros e se constroem no espaço escolar. As salas de aula, especificamente as práticas de letramento escolar que aí se desenvolvem, constituem-se em espaços singulares para que tais significados possam ser negociados, contestados e reconstruídos pelos alunos e pelas alunas em suas práticas discursivas, reconstruídos ou construídos. Dutra, 2003, página 136. Em outras palavras, as atividades de letramento e discussão de textos levam as pessoas a negociarem significados acerca do mundo social, o que pode contribuir tanto para a reprodução quanto para o questionamento de seus valores e preconceitos. Nesse processo, o modo como os sujeitos se posicionam e são posicionados nos discursos, isto é, as posições que assumem durante a interação, têm um papel fundamental para a construção, reconstrução de suas identidades. Por meio da análise das transcrições das aulas e com auxílio de um diário de campo e de entrevistas com a professora colaboradora, buscou-se entender os significados que os alunos e alunas estavam construindo acerca das identidades sociais, em práticas sociais de letramento. Analisando os dados das aulas de leitura, nas aulas em que questões de raça foram abordadas, foi possível notar que diferentes visões de negro precisam estar sendo construídas nas práticas discursivas. Por um lado, alguns alunos representavam os negros como sujeitos marginalizados e discriminados ao longo da história, como se observa no depoimento de Sabrina. A minha tia é negra, aí o ex-marido dela é branco. Aí eles se casaram e tiveram uma filha. Aí quando ela estava na rua com a filha dela, que é branca, ela é negra, aí falaram assim: ai, que criança linda, você é babá dela? Segundo a aluna, isso se deve ao fato de não acreditar que uma criança bonita e branca possa ser filha de um negro. Além disso, os negros ainda são vistos como empregados dos brancos, em uma perspectiva que tem origem nos tempos da escravidão. Por outro lado, os negros ainda eram desqualificados por alguns alunos, particularmente no que se refere ao fato de não corresponderem aos padrões dominantes de beleza branco-ocidental. Um aluno, em especial, chegou a ofender uma colega da turma numa discussão pouco antes de a aula começar, chamando-a de cabelo de assolã, cabelo de macarrão e perninha de grilo, expressões que estão presentes em um funk. A intenção do aluno era de atacar e irritar a colega, o que conseguiu.
Afinal, trata-se de apelidos em que o cabelo dos negros é apresentado como um símbolo de inferioridade associado à artificialidade. Cabelos de Assolã ou cabelos de macarrão. Gomes, 2002. São apelidos que expressam a rejeição aos corpos dos negros, simbolicamente tornados inferiores. Desapontada com a atitude do aluno, a pesquisadora procurou fazer com que percebesse que, além dele estar sendo agressivo e preconceituoso, estava se auto-ofendendo, por ser também negro. Mas a negritude, na medida em que parecia ter sido incorporada como algo ruim, não era facilmente aceita pelo aluno, já que, se assim o fizesse, também se assumiria como inferior. Daí a dificuldade em se considerar negro. Mas é importante ter em mente que essas visões não estavam em toda dissonância, ou seja, houve casos em que um aluno adotava a primeira visão em um momento, mas em outro recaía na segunda visão. Discursos contraditórios podiam ser e eram produzidos pelos mesmos alunos durante os debates. Afinal, é nesse processo conflituoso, no qual os sujeitos não sabem bem como se posicionar, que pensam ou repensam suas concepções e constroem ou reconstroem suas identidades. O conflito entre suas próprias crenças, muitas vezes divergentes, assim como entre suas crenças e as de outros sujeitos, faz parte do processo de construção identitária. O sujeito só constrói sua identidade da interação com o outro numa relação dinâmica entre alteridade e identidade. A interação se localiza na relação social, que é, antes de tudo, linguagem. Cardoso, 1999, página 53. Nas aulas em que questões de gênero foram tratadas, foi possível verificar que os alunos, em especial os meninos, expressavam suas crenças no modelo de masculinidade hegemônica. Notou-se nos debates travados que as características relacionadas por Connell, citado por Moita Lopes, 2002, a masculinidade hegemônica eram também exaltadas como relevantes para a afirmação das identidades masculinas. Assim, a prática de esportes, a racionalidade, o trabalho eram aceitos pelos meninos como pontos centrais na constituição de suas masculinidades. A menina ia ficar em casa e eu ia ensinar a ela as coisas, lavar louça, essas coisas. Aí o menino, eu ia ensinar ele a jogar bola, ia deixar ele um pouco brincando na rua, essas coisas assim. Davi. Em geral, os alunos associavam diferentes gêneros e sexualidade. Aqueles que demonstravam maior sensibilidade, chorando, por exemplo, eram rotulados de boiolas. Mulherzinhas, segundo Butterly, Apud Louro, 2003, página 28. O motivo pelo qual homens gays são vistos como femininos e mulheres lésbicas como masculinas se deve ao fato de a homofobia operar muitas vezes através da atribuição aos homossexuais de um gênero defeituoso, de um gênero falho. Tal visão, que trata gênero e sexualidade como aspectos quase idênticos, reflete o que nossa sociedade tem pensado e produzido ou reproduzido sobre as masculinidades e as feminilidades. Ao longo do semestre, tais visões começaram a ser desestabilizadas. Os meninos, que inicialmente riam de um colega, Davi, por ajudar a mãe, passaram, por exemplo, a narrar suas próprias obrigações domésticas. A princípio, pareciam ter vergonha de afirmar que ajudavam as mães, como se tal
como se tal... A princípio, pareciam ter vergonha de afirmar que ajudavam as mães, como se tal comportamento pudesse afetar a masculinidade. Após a pesquisadora perguntar se não ajudavam e demonstrar satisfação com aqueles que o faziam, os alunos começaram a mudar seu posicionamento e a se colocarem como responsáveis por determinadas tarefas domésticas. De algum modo, os diálogos contribuíram para que os alunos adquirissem um olhar diferenciado em relação à necessidade da participação masculina no trabalho doméstico. Ao menos em parte, as mudanças percebidas nos discursos dos alunos sobre as identidades masculinas e femininas foram provocadas pelas discussões travadas em sala de aula. Inclusive, ao assumirem um posicionamento mais crítico, defendendo a igualdade de direitos e deveres, as meninas colocaram, junto com os professores, junto com as professoras, para que os alunos percebessem que há outras formas de ser homem, assim como de ser mulher. Mesmo sendo difícil aceitar que homens choram e usam roupas cor-de-rosa e que mulheres trabalham fora, por exemplo, o fato é que os alunos compreenderam que a realidade é mais complexa do que à primeira vista pode parecer. Nas aulas em que a temática da sexualidade foi discutida, observou-se em alguns momentos os alunos pareciam vislumbrar esse aspecto identitário como uma construção. Como Gabriela disse a Lucas, você vai ser homem e tem homem que descobre que é homossexual quando é idoso, sabia? Mas em outros, pareciam se aproximar de uma visão essencialista. Por causa que o garoto é gay, ninguém tem que estar brigando com o garoto. Ele tem que ser o que ele quer. Ninguém tem que mandar nele, porque ele é uma coisa e eles querem que ele seja outra. Ele tem que ser do jeito que ele nasceu. Tawane. Percebemos ainda que os meninos foram os que mais enunciaram discursos preconceituosos para com os homossexuais. E como se o fato de falar mal de gays contribuísse para esforçar a própria heterossexualidade. O discurso negativo sobre os gays era, assim, visto como positivo para a construção da masculinidade de alguns alunos. Além disso, a homossexualidade feminina foi pouco comentada nas discussões, prevalecendo o foco no comportamento sexual dos homens. De fato, historicamente, construiu-se, através de vários discursos, incluindo o da sexologia, uma articulação entre masculinidade e sexualidade. Isto é, a representação do gênero masculino é articulada à sexualidade de um modo mais central do que a do gênero feminino. Louro, 1998, página 44. A homossexualidade emergiu como pecado, distúrbio, uma essência, um gosto diferente. Diversos foram os modos de compreender os outros. Os homossexuais predominando, na maior parte das vezes, um sentimento de tolerância. O colega do meu tio, ele namora um homem. Todo mundo fica zoando ele. O problema não é dele? O problema é dele, gente. Carlos. Ou seja, gays e lésbicas são diferentes. Têm desejos que não se enquadram no padrão de normalidade difundido em nossa sociedade, mas não são criminosos. Portanto, não teríamos por que impedi-los de viver sua sexualidade tal como deseja. A vida é deles, o problema é deles. Se, por um lado, não é possível afirmar que os alunos aceitaram a homossexualidade ou que compreenderam os direitos e as conquistas ao longo dos anos, por outro lado, pode-se dizer que grande parte deles aceitou ser a tolerância o mínimo devido aos homossexuais.
Alguns meninos, que inicialmente viam com total desprezo o homossexualismo, reviram seus posicionamentos e passaram a entendê-lo como uma outra forma de viver a sexualidade, que, embora estranha, entre aspas, deve ser respeitada ou, ao menos, tolerada. Em suma, cabe reconhecer não ter sido possível superar os preconceitos de todos os alunos. Ao mesmo tempo, vale destacar que as práticas de letramento, tão presentes no cotidiano escolar, permitem tornar a escola um espaço vivo, dinâmico, capaz de pôr em xeque os preconceitos de nossos e nossas alunos e alunas. Trata-se de buscar o diálogo entre as diferenças na sala de aula, a fim de favorecer a construção de uma sociedade mais solidária. Nem que para isso os professores e as professoras tenham que tropeçar em seus próprios preconceitos e abandonar práticas tradicionais. Finalizando, o trabalho com a identidade nas escolas talvez ainda não se faça presente como seria de desejar em todas as salas de aula. Sua importância talvez não tenha sido de todo reconhecida pelos profissionais da educação, nem como pelas comunidades escolares. Todavia, a menção a questões de identidade em políticas curriculares oficiais, como na multieducação do município do Rio de Janeiro, mostra-se bastante promissora. No documento, a identidade é vista como um jogo de armar. Na modernidade, com a complexidade crescente das sociedades, a identidade tornou-se móvel, múltipla, pessoal, autorreflexiva e sujeita a mudanças. 1996, página 135. Também, no parecer referente às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, acentua-se que os estudantes e as estudantes, ao aprenderem conhecimentos e valores constantes das propostas curriculares, estarão constituindo suas identidades como cidadãs em processo, capaz de ser protagonista de ações responsáveis, solidárias e autônomas. Parecer 4 de 98 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, Ministério da Educação e do Desporto. Importa ressaltar que lidar com as identidades não se revela tarefa simples nas escolas. Pouco discutida nos cursos de formação de professores, a temática implica nas práticas que a focalizam, obstáculos nem sempre vencidos com sucesso. Em estudo em que se abordou a ação de uma professora de ciências que imprimia uma perspectiva antirracista no ensino de sua disciplina, Canem e Oliveira, 2002, verificaram que a professora se saía bem no esforço por centrar as atividades nos universos culturais dos estudantes, fonte de dificuldades para muitos docentes. Ainda conseguia, de forma pertinente, hibridizar o discurso biológico com outros discursos provenientes de áreas como a antropologia, a música e a poesia, o que facilitou a subversão de significados antirracistas. No entanto, como as pesquisadoras puderam concluir, privilegiar um marcador identitário específico, no caso em pauta, a raça, tanto apresenta potenciais quanto limites para a prática pedagógica. No estudo em questão, foi possível observar que determinantes tais como gênero, linguagem e etnia, quando surgiam nas salas, eram revestidos de um discurso mais folclórico, contrastando com o tom multicultural crítico de desafio e preconceitos que predominou no tratamento à categoria racial. Canem e Oliveira, 2002, página 73. Ou seja, é conveniente indagar se determinadas ênfases conduzem a uma
hierarquização das diferenças ou se é de fato viável, ainda que custoso, instigar o diálogo entre as diferenças. Os princípios e os estudos que apresentamos neste texto levam-nos a acreditar que, nas tentativas de renovar nossas práticas pedagógicas, a despeito dos embaraços que surjam, algum grau de solidariedade entre nossos e nossas estudantes pode vir a germinar, florescer e, como disse o poeta, furar o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Referências bibliográficas. Bauman, V., 1998. O mal-estar da pós-modernidade, Rio de Janeiro, Zahar. Brasil, Ministério da Educação e do Desporto. Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 1998, parecer 4 de 98. Burbulis, N.C. e Risse, S., 1993. Diálogo entre diferenças, continuando a convenção em Silva, C.T., organizador. Teoria Educacional Crítica em Tempos Pós-Modernos. Porto Alegre, Artes Médicas. Câmara MJ, 2005. Construção de identidades em uma sala de leitura. Petrópolis, UCP, dissertação de mestrado. Canem, A. e Moreira, AFB, 2001. Reflexões sobre o multiculturalismo na escola e na formação docente. Em Canem, A. e Moreira, AFB, organizadores. ênfases e omissões no currículo. Campinas, Papiros. Canem A. e Oliveira, AMA, 2002. Multiculturalismo e currículo em ação. Um estudo de caso. Revista Brasileira de Educação, número 21, página 61 a 74. Cardoso, FHB, 1999. Discurso e ensino pelo O Horizonte, Autêntica. Duclos, O. e Todorov, T. 1973. Dicionário das Ciências da Linguagem, Lisboa, Dom Quixote. Dutra, F.S., 2003. Letramento e Identidade. Reconstrução das Identidades Sociais e de Gênero. E Moita Lopes, LP, Discursos de Identidade, São Paulo, Mercado de Letras. Serpolucci, N., 2001. Discurso e Mudança Social, Brasília, UNB. Fleury, R.M., organizador, 1998. Intercultura e Movimentos Sociais, Florianópolis, Mover/NUP. Gilroy, P., 1997. Diaspora and the Detectors of Identity. E Woodward K., organizador, Identity and Difference, Londres, SAG. Gomes, N.L., 2002. Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo. Reprodução de estereótipos ou ressignificação cultural. Revista Brasileira de Educação, número 21, página 40 a 51. Louro, G.L., 2003. Gênero, Sexualidade e Educação. Petrópolis, Vozes. Ainda de Louro, G.L., 1998. Segredos e Mentiras do Currículo. Sexualidade e Gênero nas Práticas Escolares. Em Silva, L.H., organizador. A Escola Cidadã no Contexto da Globalização. Petrópolis, Vozes. McCart, C., 1998. The Use of Culture, Education and the Limits of Ethnic Affiliation. Nova York,
Routledge, Miedemann, S. E. Wardecker, W.L., 1999. Emergent Identity versus Consistent Identity Possibilities for a Postmodern Repoliticization of Critical Pedagogy, em Pouketz, T. e Sandler, L. Organizadores. Critical Theories in Education, Changes Terrains of Knowledge and Politics, Nova York, Routledge. Moita Lopes, LP, 2002. Identidades Fragmentadas, São Paulo, Mercado de Letras. Bom, assim terminamos a leitura deste texto, do livro organizado pelo professor Antônio Flávio Moreira e pela professora Vera Maria Candal, Multiculturalismo. Lemos o texto Reflexões sobre Currículo e Identidade, Implicações para a Prática Pedagógica, de Antônio Flávio Barbosa Moreira e Michele Januário Câmara. No próximo vídeo, iremos começar a leitura dos parâmetros curriculares nacionais, pluralidade cultural, orientação sexual, tá? Então, no próximo vídeo, iremos começar a leitura deste texto. Parâmetros curriculares nacionais, pluralidade cultural, orientação sexual. Até o próximo vídeo.